E vamos à prática, então, para fazer essa sobrancelha de pelinho mais cacheado. Essa é a nossa modelo. Notem bem como que tá a sobrancelha dela atualmente. E vamos à prática. Começo higienizando as sobrancelhas com este higienizador da Dona Pele. Coloquei uma quantidade razoável aí para fazer uma espuminha. No algodão mesmo eu aplico. Vou fazendo uma leve massagem, removendo todas as impurezas, oleosidade da pele. Venho com o algodão umedecido na água mineral e removo o produto. Agora aplicação de dolomita, esperei dar uma secadinha e venho com a dolomita, onde eu vou fazer a epilação egípcia para preparar a pele. Se você não assistiu o vídeo, já tem vídeo no canal falando tudinho sobre esse produto indispensável. Aplico bastante e venho com um pincelzinho retirando uma maior parte do produto. Venho fazendo a marcação com a minha linha já pigmentada com lápis dermatográfico. Traçando o ponto alto primeiro. Vou no ponto inicial baixo e ponto inicial alto. Pego a pontinha do nariz e ligo até a testa para encontrar o ponto central. Ponto inicial de uma sobrancelha é a abinha do nariz e eu replico do outro lado. Venho traçando o ponto alto da sobrancelha e ligando o ponto alto com a cauda. Da mesma forma na outra sobrancelha, ponto inicial ao ponto alto no final da cauda. Abinho do nariz, final dos olhos até ao cabelo, para achar a altura da cauda da sobrancelha, onde eu preciso parar. Notem que ela tá passando um pouquinho e é isso que faz ela ficar com o aspecto de sobrancelha caída. Então, eu vou entrar um pouquinho ali. Penteio para cima para conseguir identificar certinho aonde que eu vou fazer o meu mapeamento. Traço apenas o ponto inicial ali, a espessura de baixo. Porque como tem uma grande quantidade no final da cauda de pelo, é mais fácil eu marcar com a caneta em gel. Replico da mesma forma na outra sobrancelha. Venho com minha caneta em gel vermelha, fazendo a marcação à mão mesmo, da cauda, da espessura da cauda, e eu vou aproveitando os pelinhos dela, o máximo de pelinho, sem deixar essa sobrancelha fina, porém eu quero um arqueamento. Quero ela um pouquinho mais arqueada, para dar uma expressão maior para este olhar. Da mesma forma, do outro lado, estico bem a pele para estar marcando, não coloco muita pressão na mão e vou marcando até o final. Com o lápis dermatográfico bem apontadinho, eu vou reforçando a minha marcação por toda a extensão da sobrancelha, porque esse vai ser o meu norte, através deste projeto que eu vou seguir para estar epilando, fazendo a remoção dos pelinhos. Com o auxílio de um cotonete umedecido, eu removo, vou afinando o máximo que eu consigo esta marcação, para não ficar muito grossa, e tiro totalmente a marcação que eu não vou precisar, para não me atrapalhar. E até mesmo é melhor para estar mostrando o projeto para sua cliente, sem aquelas marcações do meio. E eu vou refazendo aonde saiu. A mão livre mesmo. E depois eu confiro com a linha. Sento a minha cliente, é muito importante sentar a cliente, olhar. Por quê? Porque tem alteração com relação à musculatura quando a cliente está deitada. Eu estou explicando neste momento o que eu vou estar fazendo, aproveitando, né, os pelinhos que ela tem, porém, dando um leve arqueamento. Essa hora é muito importante, porque a cliente precisa saber como a sobrancelha dela chegou para você.
Se tiver alguma falhinha, você vai falar, você vai indicar algo para estar passando ali, para estar melhorando o aspecto, né? Incorporando aquela sobrancelha, etc. Agora eu venho efetuando o corte. Notem que eu só pentei a sobrancelha para cima. Sobrancelha cacheada, eu preciso fazer uns cortes diferente de uma sobrancelha lisa. Os pelinhos, eles vão estar mais para cima. Então, ó, pentei a sobrancelha totalmente para cima. Venho cortando desde a cauda. E o que tiver muito espetadinho, eu também vou cortando para cima, no corpo da sobrancelha. Porque senão vai ficar ressaltada e não é isso que a gente quer. Tiro o excesso dos pelinhos ainda. Não coloco nada molhado, porque senão os pelos vão grudar. Então, somente o pincel seco. E começo a epilação. Peço para a cliente esticar muito bem a pele, porque assim ela vai sentir menos dor. E começo retirando a parte de cima. Depois eu entro com a parte de baixo. Esticando bem, acompanhando, né? Se o meu dedo estiver mais, se eu estiver epilando mais o corpo da sobrancelha, mais no meio, ela também tem que acompanhar com o dedo. Neste momento está mais na cauda e ela está acompanhando com o dedo. E eu vou retirando o máximo que eu consigo para ficar o menos possível com a pinça. Sempre vai ter um ou outro com a pinça para a gente fazer o alinhamento. Apenas com a pinça a gente consegue fazer um alinhamento perfeito. Cuidado para não pegar pelinhos a mais, né? Visto que são cacheados, então eles vão se enrolando e saindo ali para fora, né? Eu estou deixando, depois se precisar a gente vai cortar. E venho fazendo agora a parte de cima. Parte superior da sobrancelha. Bem esticadinha a pele. A cliente nunca tinha epilado com a linha. E ela tá bem tranquila com relação à dor. E é muito importante você falar a hora que vai começar, porque o barulhinho, né, as pessoas acabam assustando. Então, além do estiramento correto, sempre avise quando você vai começar, para a cliente não se assustar. Agora, a parte do meio, parte central da sobrancelha e superior também. Acelerei um pouquinho para o vídeo não ficar tão extenso. E vou fazer o alinhamento com a pinça. Notem que os meus dedos estão esticando corretamente a pele. Isso vai facilitar o arranque do pelo, vai fazer com que sua cliente sinta menos dor e que você não belisque a pele da sua cliente. Quanto mais esticado, melhor. Venho fazendo todo o pinçamento, alinhando essa sobrancelha. Pego minha água micelar bifásica, umedeço no algodão e vou retirando toda a marcação. Eu quero ver como que tá ficando. Se eu preciso refazer essa marcação, se eu preciso tirar um pelinho ou outro a mais. Então, ó, eu venho com a mão suave, nada de força. Removo toda a marcação. E eu dou o acabamento final. Mais pinçamento. Os pelinhos bem finos, né? Geralmente, pessoas com cabelo cacheado é mais fácil encontrarmos pelos bem fininhos. Então, com muita cautela, a gente vai retirando todos. Eu não entro muito com a linha, então por isso sempre fica ali. E dando os últimos retoques com o corte, né? Que faz total diferença. Para que essa sobrancelha fique um pouco mais arqueada, a gente precisa descer um pouquinho. Ó, eu dou uma penteadinha para baixo, depois eu dou uma penteadinha para o lado e o que fica eu corto. Eu não penteio totalmente para baixo, porque vai ficar buraco. Então, ó, penteio para baixo, penteio para o lado e o que fica que eu corto. Com uma gaze seca, vou tirando os pelinhos e eu reforço a marcação, refaço a marcação.
para eu ver se tá tudo certinho, tudo bonitinho. Se não precisa tirar um pelinho ou outro. E já vou dando um acabamento para essa sobrancelha. A gente não vai fazer aplicação de rena, é apenas o design. E eu vou alinhando com a linha. Esse acabamento aqui é um diferencial para você postar nas redes sociais, inclusive. E se você tem dificuldade com a aplicação de rena, eu aconselho você fazer essa marcação, este acabamento antes de fazer a aplicação de rena, porque aí vai ficar muito mais fácil você seguir esse formato. É só pegar um palitinho de dente, que é mais fininho, e ir seguindo a sua marcação. Você vai conseguir ali visualizar como a sobrancelha da sua cliente vai ficar. E até mesmo para ela, né? Principalmente para quem tem um certo receio com rena, né? Ela vai ter uma visualização maior de como que vai ficar. Olha que lindo. E eu repito na outra sobrancelha o mesmo passo a passo. Vou ali com o lápis dermatográfico, fazendo um leve esfumaçamento por toda a sobrancelha para dar esse acabamento. Finalizo com corte novamente e penteio a sobrancelha para que esse lápis fique mais esfumado possível, nada muito marcado. Fizemos um degradê no lápis, notem que o início está mais fraquinho. E olha a perfeição dessa sobrancelha. Ficou lindo, gente. Sem vermelhidão, bem tranquilo. Epilação egípcia é vida. E a cliente saiu super satisfeita. Não parece aquela sobrancelha que chegou, né? Toda assimétrica, né? Uma diferente da outra. E este foi o resultado. Maravilhosa, sobrancelhas arqueadas, um olhar sedutor. Perfeição.